Bom, gente, primeiro, obrigada pela presença de todos aqui. A gente está começando hoje a terceira mesa, né, de seminário desse ano. Só para lembrar, né, para quem não estava aqui antes, a gente é o Fêmina, essa é a nossa 14ª edição, Festival Internacional de Cinema Feminino, e a gente todo ano faz um seminário, onde a gente discute questões que vão além do cinema, né, porque a nossa ideia é falar de questões de gênero, não só no audiovisual, mas também na sociedade, enfim, outros aspectos. E esse ano a gente está fazendo o Seminário Fêmina em parceria com o Generes, que é o grupo de pesquisa sobre gênero, sexualidades, reprodução e suas interseccionalidades, vinculado ao programa de pós-graduação da ENSE, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, o Programa em População, Território e Estatísticas Públicas. Então, quero agradecer ao Generes, a todos os professores da ENSE, professoras da ENSE, né? Muito obrigada. Hoje a gente vai contar, então, com a presença. Bom, primeiro eu vou falar o nome da mesa, né? A gente hoje vai falar sobre Estudando a Violência contra Mulheres, o Desafio dos Dados. A gente vai contar com a Ana Carolina Berto. Ela é doutora e mestre em Demografia pela Unicamp, graduada em Comunicação Social, Jornalismo, pela PUC de Campinas. Tem especialização em Jornalismo Científico também pela Unicamp. Ela é pesquisadora e professora da pós-graduação na ENSE, né, na Escola de Ciências e Estatísticas do IBGE. Foi coordenadora da pós-graduação lá em População, Território e Estatísticas Públicas. Já foi tesoureira da Associação Brasileira de Estudos Populacionais, a ABEP. E atualmente ela é a coordenadora de treinamento e aperfeiçoamento, né, o CTA do IBGE. Também a Joyce Soares, ela é graduada, tem mestrado e doutorado em História pela pela Unirio. Professora e pesquisadora também lá na ENSE, né, no IBGE. Ela atua na graduação, na especialização e na pós-graduação em População, Território e Estatísticas Públicas. Atualmente responde pela Gerência de Tecnologia e Apoio à Capacitação na Coordenação de Treinamento e Aperfeiçoamento, né, o CTA lá da ENSE. Pesquisadora de grupos de pesquisa Memória e Espaço, o Generes, né, que eu falei, Gênero, Sexualidade, Reprodução e suas interseccionalidades, e também integra o Laboratório de História Oral e Documentação da Unirio. E a Sara Stoppazoli, falei certo, né? É jornalista, é documentarista, ela é dedicada ao tema da violência contra a mulher. É autora do livro de não ficção Elas em Legítima Defesa, é pesquisadora e roteirista do documentário Legítima Defesa, roteirista e diretora dos curtas-metragens, né, documentais Escola de Homens e Minha Liberdade é Minha Mãe. É pesquisadora e roteirista do podcast narrativo Leila. Então, assim, super obrigada. Eu vou convidar, então, para começar, Joyce ou Ana Carolina? Joyce. Tá bom, então, Joyce, fica à vontade, super obrigada. Olá, boa tarde a todas e a todos que estão presentes aqui. Primeiro eu queria muito agradecer a Paula, né, e a toda a organização do Fêmina por esse convite. Dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade, porque eu acho também que esse é um momento de um dos momentos de consolidação do Generes, que a gente, Paula faz parte, João que está aqui, Carol, enfim, os outros professores que estiveram aqui nos outros dias, e é muito feliz para a gente que o grupo de pesquisa esteja se consolidando e caminhando nesse sentido. Então, quero agradecer muito por essa parceria, que eu acho tão importante. Bom, como a Paula falou, é o que a gente... Vou mudar de lugar, porque senão eu não vejo. Como a Paula falou, a gente vai conversar hoje um pouco sobre o desafio dos dados nas pesquisas sobre violência contra mulheres. E aí, a gente começa a conversa um pouco apresentando o panorama, né? Embora o Estado brasileiro tenha avançado muito nos últimos anos, né, e aí os dois grandes marcos fundamentais a gente pode citar a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio de 2015, ainda tem, como a gente sabe, infelizmente, um alto número, né, de casos de violência contra a mulher. E, infelizmente, entre os outros países da América Latina, a gente se destaca muito negativamente, né? Então, o panorama é mais ou menos esse, assim, né? Segundo a CEPAL, na América Latina,
em 2017, né, 2.795 mulheres foram vítimas de feminicídio, e infelizmente o Brasil, no relatório da CEPAL sobre direitos humanos na nossa região, deixou claro que 40% dessas mortes acontecem no Brasil. Então, essa realidade ainda persiste a despeito das mudanças que aconteceram nas legislações nos últimos anos. Eita. Então, para pensar um pouco, né, em como estudar violência contra a mulher a partir de bases de dados oficiais, né, que é um pouco que a gente vai conversar aqui, eu e Carol, a gente tem basicamente duas possibilidades. Registros administrativos que vêm das Secretarias de Segurança Pública ou das Polícias Civis dos estados, das unidades da Federação, ou dados administrativos que vêm do Ministério da Saúde via sistemas de mortalidade e o SINAM, né, Sistema Nacional de Agravos de Notificação. Então, eu vou ficar, nesse momento, responsável por conversar um pouco sobre esses dados dos registros policiais. Então, a gente teve o avanço na Lei Maria da Penha, que foi de 2006, tipificando, né, os diferentes tipos de violência, mas a gente sabe que, em geral, os dados que chegam nas polícias, quando o registro de ocorrência chega a acontecer, ele geralmente muitas vezes, o final de uma série de agressões que já vem acontecendo há muito tempo. É quando a denúncia vai ser feita, em geral as mulheres já estão passando por violência há bastante tempo. E isso pressupõe, em alguma medida, ou em muita, subnotificação. Então, Ferreira e Moraes, né, são autores que escreveram um artigo em 2020 apontando que, para a subnotificação dos registros policiais, teriam prioritariamente 3 motivos. A dificuldade que as próprias mulheres têm de reconhecer o que elas sofrem como uma violência, o medo das possíveis reações do agressor quando fica sabendo da denúncia, e a falta de acolhimento e de segurança nos espaços institucionais das polícias, no geral. E aí, em cada estado do país, além disso, né, os registros de ocorrência são feitos a partir das determinações de cada unidade da federação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não tem uma coordenação nacional dessas bases de dados. Então, o Rio de Janeiro faz de um jeito, São Paulo pode fazer de outro, Mato Grosso pode fazer de outro. Às vezes, os campos, né, as variáveis não são comunicáveis e a gente não tem nenhum sistema unificado, nacional, que seja capaz, ao menos, de parear esses dados para deixar isso de forma mais clara para quem procura. E aí, além, né, do problema dos dados, né, dos formulários em si, tem uma outra questão fundamental que quando a mulher chega na delegacia para fazer uma denúncia, o registro de ocorrência, que é a principal fonte dessas bases de dados, ele é preenchido por um agente policial, um agente ou uma agente policial. Então, boa parte do que é colocado nesse registro depende do que o agente ou a agente policial vai inserir. Então, a gente tem, em diferentes campos, muitas vezes, falta de informações ou informações que são nitidamente equivocadas, como acontece nos campos de raça-cor, por exemplo. E aí, né, é mais ou menos isso, né, o que a gente tem percebido. A dificuldade para organizar todas essas informações a nível nacional, já que as bases são tão diferentes. Também, né, a partir dessa dificuldade, mesmo com essa dificuldade, o que a gente tem hoje a nível nacional para a compilação desses dados é o esforço que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública faz, né, que é uma organização não governamental, né, não é o Estado brasileiro que faz isso, é uma organização não governamental que faz estudos e publicações sobre várias violências ao longo, né, faz publicações como o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que tem uma série histórica bastante ampla já. E pode passar, Paulo.
E dentre os vários tipos de crimes, né, que são levantados e organizados pelo Fórum, os crimes ligados à violência contra mulheres, e mais recentemente eles também fizeram estudos ligados a crimes contra a população LGBTQIA+. Pois bem, eu trouxe aqui só para ilustrar um pouco como esse esforço do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Essa é a última edição do anuário, né, que saiu agora em 2023. Então, os homicídios, né, que são diferentes dos feminicídios, né, porque os feminicídios são uma categoria dentro do tipo criminal de homicídio doloso. Então, segundo os registros de ocorrência, e esse é um ponto importante também para falar, a categorização de um homicídio como feminicídio depende de como a autoridade policial vai fazer vai encarar isso no ato do registro. Então, é claro que é passível de modificação depois durante o inquérito, é claro que quando chega no Ministério Público isso pode ser alterado, mas do ponto de vista da base de dados que vem das Secretarias de Segurança, também pode ter subnotificação em relação ao feminicídio, porque depende de como a autoridade policial categoriza isso no ato do registro. E aí eu fiz o destaque, né, para o Rio de Janeiro, né, e a gente pode perceber que houve crescimento de 2021 para 2022 em números absolutos, e no Rio de Janeiro também. Mais à frente vai ficar um pouco evidente que, infelizmente, a gente teve aumento em todos os tipos criminais de violência contra mulheres em 2022. As tentativas de homicídio, né, que envolvem o homicídio comum e as tentativas de feminicídio, que também aumentaram as tentativas de feminicídio, e aí a literatura traz algumas possibilidades para isso. Pode ser esse aumento decorrente da maior qualidade do preenchimento dos dados, as autoridades policiais podem estar percebendo mais claramente que o crime é um feminicídio, né, porque o tempo da lei está passando e as pessoas podem ter adquirido mais qualificação ou experiência para detectar isso, ou pode, de fato, ser um incremento mesmo no número de feminicídios. E quando a gente olha para os outros crimes também, a gente percebe que, de fato, houve um aumento nos demais tipos de crime contra a mulher. É o caso da lesão corporal dolosa, né, que é o tipo criminal ligado à agressão física. Então, toda mulher que chega a uma delegacia e denuncia a agressão física, ela é tipificada na lesão corporal dolosa. Então, a gente também teve aumento, né, de 2021 para 2022. No Rio de Janeiro também teve aumento. Em vários estados da federação isso também pode ser observado. Aqui cortou um pouquinho, mas medidas protetivas de urgência. E o Fórum faz esse levantamento a partir de contato com o judiciário, né? E aí, parêntese, né? Por lei de acesso à informação, porque os dados do judiciário são muito difíceis de serem alcançados, né? De serem conseguidos, então é uma dificuldade a mais. Então, para além de, num panorama nacional, se você quiser ter o panorama efetivo do que foi de fato denunciado e registrado, e da dificuldade de juntar isso pelas unidades da federação, há, para pensar as medidas protetivas de urgência, também a barreira do judiciário. E aí a gente nota, né, que também houve, no Rio de Janeiro, um aumento das medidas protetivas de urgência, mas não tão grande. E no Brasil também. Ou seja, ao que parece, pelos dados do Fórum, os crimes cresceram mais do que as medidas protetivas, proporcionalmente, né? Você teve menos medida protetiva crescendo em relação ao aumento dos crimes. Mas essa é uma outra conversa, porque, inclusive, as mulheres podem ou não solicitar a medida protetiva quando fazem a denúncia. Então, ela pode denunciar, mas ela pode não querer a medida protetiva. E aí, mais especificamente, né, o que os dados dos registros trazem, né? As mulheres negras são a maior parte das vítimas, né, de feminicídio, né?
muito significativamente, e também em relação aos demais tipos de mortes violentas intencionais, né? Que aí abrangem o homicídio doloso, que não é feminicídio, lesão corporal seguida de morte, latrocínio, roubo seguido de morte. Mas especificamente no que a gente costuma utilizar para pensar a violência contra mulheres, a diferença, né, das mulheres brancas em relação ao feminicídio para as mulheres negras é bem grande. E aí, isso é o perfil etário. Então, a gente pode ver, né, que, em geral, as mulheres que são assassinadas, né, tanto por feminicídio quanto por demais tipos de morte, são mulheres jovens, né, gira entre 18, e se a gente quiser comparar os maiores índices, está aqui entre 18 e 39 anos, é esse pedaço aqui. Então, são mulheres jovens que estão, de fato, sendo assassinadas ou por violência doméstica ou por outros crimes, na maioria das vezes violência doméstica. E aí, os dados, né, dos autores por feminicídio e demais mortes. Então, os desconhecidos, naturalmente, são a maior parte dos autores das mortes violentas intencionais, porque aí são mortes aleatórias, digamos assim, né? A mulher vai ser assaltada e ela é a vítima de um homicídio. Mas quando a gente vai para o feminicídio, a gente pode notar que 53% é parceiro íntimo e 19,4% é ex-companheiro. Ou seja, mais de 70% das mulheres são mortas por parceiro ou ex-companheiro. E aí, isso se reflete claramente nos locais em que essas mulheres são assassinadas, né? A residência é quase 70% do local onde essas violências acontecem, onde esses assassinatos acontecem. Por quê? Porque a gente está falando de morte provocada por parceiro, ou por ex-companheiro que sabe onde a mulher mora, né? Muitas vezes tem filho, enfim. E aí uma outra possibilidade, né, que a gente tem pensado para além das bases oficiais, e eu coloquei aqui um pouco para dar essa dimensão, é pensar a partir de pesquisa de vitimização, que é completamente diferente dos dados oficiais dos registros policiais. Porque a pesquisa de vitimização, na minha perspectiva, e eu acho que é mais ou menos por aí que a literatura vai, ela dá uma dimensão do fenômeno para além do que está oficialmente registrado. Porque na pesquisa de vitimização, a mulher pode dizer se ela foi vítima de violência ao longo da vida, ela pode dizer se ela foi vítima de violência nos últimos 12, 24, um período determinado na pesquisa, e mais do que isso, ela pode dizer se ela foi vítima de violência sem ter que denunciar. Então, a gente consegue perceber, pelas pesquisas de vitimização, que os números têm muita subnotificação. Porque, e aí, né, uma das pesquisas de vitimização que a gente teve foi a PNS, que, né, foi a campo em 2019, que tinha um módulo sobre violência, e aí a gente percebe, nos últimos 12 meses anteriores... Nos últimos 12 meses anteriores à entrevista. Então, as mulheres foram 52,4% daquelas que foram vítimas de violência nos últimos 12 meses por cônjuge ou companheiro. Então, isso não significa que elas tenham denunciado. Elas só informaram na pesquisa que elas foram vítimas. E a mesma coisa foi violência psicológica. Então, elas foram 32% das pessoas que sofreram violência psicológica nos últimos 12 meses por cônjuge ou companheiro. E aí, uma outra pesquisa de vitimização importante, que já está na sua 4ª edição, é uma que é também feita pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é um pouco pensar como, além, né, o IBGE até fez um módulo sobre percepção de violência numa PNAD há algum tempo atrás, mas o Fórum Brasileiro tem feito isso anualmente, né? Não fez em 2022, mas fez agora em 2023. Já está na 4ª edição do Visível e Invisível. E aí as pessoas percebiam que a violência tinha aumentado. 73,5% das pessoas percebiam que a violência contra mulheres tinha aumentado em 2021,
e as pessoas só 65% das pessoas, como se fosse muito pouco, mas não é, perceberam que a violência não tinha aumentado. E aqui 25% achou em 2023 que estava no mesmo cenário. Então, esse eu acho que é um ponto interessante que é possível de ser visualizado só em pesquisa de vitimização, por exemplo, né? Prevalência de violência física ou sexual por parte de parceiro íntimo ao longo da vida. Isso não significa que é o seu parceiro atual. Isso não significa que é nos últimos 12 meses. Isso significa que essa mulher sofreu esse tipo de violência enquanto ela foi mulher, ou seja, desde sempre. E teve um parceiro. O Brasil, né, em 2023, isso chegava a 33,4%, enquanto a estimativa global da OMS é 27%. Então, isso já demonstra que a nossa realidade brasileira é pior do que a realidade, a estimativa da estimativa global. E aí, o tipo de violência, né? A maioria foi insultada, humilhada ou xingada. Em segundo lugar, vem violência física, né? Tapa, batida, empurrão. E aí depois ofensa sexual, foi forçada a ficar sozinha, e teve acesso negado a recursos básicos, né? Que é o que a gente poderia encaixar, por exemplo, como uma violência patrimonial, e aqui é violência psicológica ou moral, e aqui violência física. Enfim, então a maioria das mulheres, né, dessas mulheres que sofreram a agressão, 32% delas já foi humilhada ou insultada pelo parceiro, e 24,5% delas já foi agredida fisicamente pelo parceiro. E aí, é uma pesquisa de vitimização e é feita por amostra, né? Eu não falei, mas é isso, é uma amostra probabilística, e isso permite que a gente faça uma projeção para a população, né? O Fórum Brasileiro faz esse cálculo. E isso significa que 43%, né, das mulheres brasileiras já foram, de fato, vítimas de violência. O que é muito acima da média mundial. Né? É muito acima da média mundial. E aí tem, né, o relatório é muito bom, para quem tem interesse no tema, eu sugiro muito que procure, porque eles têm, né, então nesse sentido, o Fórum tem feito um trabalho muito bom, que é o de organizar os dados oficiais e fazer pesquisa de vitimização. Então a gente consegue ter esse contraponto. E aí, aqui, né, em relação à faixa etária, mais uma vez a gente percebe que são mulheres muito jovens, né, que permanecem sendo vítimas de agressão, e escolaridade. E aí, esse é um ponto assim, que eu acho interessante a gente perceber que a maioria das mulheres, a maior parte das mulheres que é vítima de violência, tem baixa escolaridade. A gente sabe que a gente vive num país profundamente desigual, com abismos sociais muito grandes. Então, quando a gente junta, né, por exemplo, o perfil das mulheres que são vítimas de violência, e a gente percebe que são, na maioria, mulheres pretas e pardas, e quando a gente junta outras questões como escolaridade, e o Fórum tem feito isso na pesquisa de vitimização como renda, né, situação do domicílio, etc., a gente vai perceber de quais mulheres a gente está falando. A gente está falando de mulheres pretas e pardas, muitas vezes em situações de vulnerabilidade socioeconômica. Aqui, né, negra, 45%, e esse é mais ou menos o cenário. Por quê? Aqui é uma pesquisa de vitimização, então pressupõe que as pessoas tenham respondido. Os dados oficiais de feminicídio mostram que, embora as mulheres brancas sofram violência também, embora em menor número, quando se trata de feminicídio, as mulheres negras assumem a maioria quase que absoluta. O que faz a gente pensar um pouco é que as demais condições socioeconômicas impossibilitam que essas mulheres consigam sair desses relacionamentos a tempo de permanecerem vivas. Né? Então, o cenário é, de fato, desolador. E aqui, esse eu achei interessante assim, a gente trazer, e a relação com filhos, né? Porque a gente, em geral, vê, né, nos noticiários e etc.,
que uma das causas muito frequentes para as mulheres não abandonarem os relacionamentos, muitas vezes, é a existência de filhos. Né? Então, 44% delas tinha filhos, 40% não. E aí, quando você vai para as agressões físicas, de fato, né? Então, as que têm filhos são quase 30%, 27,8%, e as que não têm filhos são 18,5%. Ou seja, quando você não tem filhos nesse relacionamento e você é agredida fisicamente, em tese isso facilita com que você abra mão desse relacionamento. Mas muitas mulheres, por todas as questões que foram discutidas nos outros seminários, papéis de gênero e etc., muitas vezes as mulheres continuam nos relacionamentos por conta dos filhos. Enfim, isso aqui é uma série histórica, né, da pesquisa mesmo, não é de dado, né, de registro administrativo, de que a gente teve um aumento, né, de 2020, né, 2021 para 2023, de cônjuge, ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-namorado, saiu de 18 para 31, e em relação a cônjuge ou companheiro, manteve-se um pouco estável, de 25% para 26%. E aqui, né, quando a gente olha a série histórica, né, de 2017 a 2023, que 2017 foi a primeira edição da pesquisa do fórum, passou. A gente percebe o que aconteceu quando essas mulheres foram vítimas de violência, né? Em 2017, 13% procurou ajuda da família, em 2023, 17%. E aqui eu marquei alguns que eu acho significativos, né? Em 2017, 11% procurou ajuda da polícia, em 2023, 14%. E aqui, né, denunciou em uma delegacia comum, teve redução, né? E ligou para a polícia militar, teve redução. Não fez nada, teve redução, mas a gente saiu de 52 para 45. Então, se 45% das mulheres que sofreu algum tipo de agressão não fez absolutamente nada, a gente tem uma subnotificação absurda nos dados oficiais. Essa é uma outra pesquisa de vitimização interessante, vou passar bem rapidinho, que é uma pesquisa feita pelo Data Senado, que também é uma pesquisa amostral, probabilística, que vai a campo. É uma pesquisa menos detalhada que a do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mas também traz um panorama interessante. Aqui, né, o tipo, se você já sofreu e por escolaridade, então a gente vê que até o ensino fundamental é a maior parte das mulheres, também na pesquisa do Data Senado, e por cor e raça, a gente não vê tanta diferença no tipo, se sofreu ou se não sofreu violência. Mas a gente, né, como eu falei, nos dados oficiais percebe essa diferença no feminicídio. O tipo, né, esse aqui eu acho interessante, a religião das mulheres que sofreram algum tipo de violência por um homem, né, então evangélicas e outras sem religião são a maioria das mulheres que sofreram violência, e aí a gente pode pensar também um pouco da interseção da religião com a dificuldade de essas mulheres fazerem alguma coisa, né, porque se 35% sofre violência e 45% não faz nada, é porque possivelmente, né, vamos especular, possivelmente tem alguma relação. E aqui o rendimento familiar bruto, né, que é até 2 salários mínimos, esse aqui é até 2, 35%, entre 2 e 5, 28%, e mais de 5, ou seja, as mulheres que têm uma situação familiar melhor sofrem menos violência. E aí eu passo a palavra para minha querida Carol. Obrigada. Obrigada, Joyce. Queria agradecer a Paula e a organização do evento pelo convite. É muito bom estar aqui. O assunto, eu sempre falo, o assunto é triste, mas a gente tem que falar, a gente tem que revelar, a gente tem que... quanto mais a gente mostrar dos dados, melhor para prevenir, para combater a violência. Bom, vou contar um pouco sobre os dados da saúde. Os dados da saúde têm características muito diferentes dos dados da segurança pública. Então, tem vantagens e tem desvantagens. Vou contar um pouco a respeito disso e vou mostrar para vocês os dados do SIM,
Assim como a Joyce falou, no caso dos registros da segurança pública, às vezes o que é registrado é um evento extremo, não é o primeiro evento, não é a primeira violência. Quando a gente fala do sistema de informações de mortalidade, então, é o extremo do extremo. São mulheres que muitas vezes passaram por outros episódios de violência e que chegou naquele desfecho tão dramático. Então, assim, as interpretações recentes têm mostrado que as bases de segurança e as do Ministério não podem ser consideradas de forma antagônica. Na verdade, tem muitas coisas que são em comum, principalmente quando a gente vai olhar para as características das vítimas, a gente vai ver que elas se repetem nas bases diferentes. Em função das dissonâncias, mas devem ser encaradas como complementares. Tem respostas que só os dados da segurança vão nos dar e tem respostas que só os dados da saúde vão nos fornecer. A diferença mais significativa é estabelecida em relação ao tipo de documento a partir do qual se originam. O registro ou boletim de ocorrência ou a declaração de óbito. Nós temos também o Sistema de Informações de Agravos de Notificação, que é o SINAM. E como funciona o SINAM? A mulher chega no hospital, digamos, com um ferimento, quebrou o braço, quebrou a perna. O médico que atende vai perguntar, o que aconteceu? Eu caí da escada. Mas você caiu da escada como? E faz uma série de perguntas, e se esse médico tem ainda que a mulher não diga com todas as letras que ela foi empurrada da escada, por exemplo, se ele tem sinais de que isso ocorreu, ele é obrigado a registrar essa notificação. Qual é o problema disso? Em municípios pequenos, por exemplo, as pessoas sabem quem são os médicos. E os médicos sabem quem são os agressores. As pessoas se conhecem por nome, as pessoas se ameaçam. Então, o sistema de agravo de notificação também tem suas limitações, também tem seus problemas. E a gente tem que lembrar que a mulher que se machucou seriamente não é por um ralado no braço que ela vai parar no hospital, ou por um roxo no braço, ou por uma... né? Então, assim, também são eventos, de certa forma, extremos. Quando chega no sistema de agravo de notificação, muita coisa já tinha acontecido antes. Tá? Então, essa é a característica. Quando a gente fala em registros de saúde, a gente está falando de uma gravidade maior, de um extremo mesmo. Bom, então aqui as diferenças, né? Quando a gente fala em boletim de ocorrência, o foco está nas circunstâncias do crime ou do delito, a primeira notificação, as características da vítima e a relação da vítima com a pessoa suspeita pelo feminicídio. Mesmo quando a gente fala do feminicídio, é um registro policial, um registro de segurança. A gente tem o registro de quem foi. No caso dos registros da saúde, a gente não sabe quem foi. A gente sabe sobre aquela mulher. Então, a gente tem acesso. O foco nas causas de morte, de acordo com a classificação internacional de doenças, e aí a gente vai saber a arma, por exemplo, usada, embora a gente tenha algo, um problema relacionado a esse uso de... Mas se foi objeto cortante, se foi estrangulamento, enfim, se foi arma de fogo. É a última notificação, características das vítimas e não tem informação sobre a autoria do crime. Na verdade, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública realiza a comparação no tocante aos feminicídios entre quais são os dados oriundos da Secretaria de Polícia e quais são aqueles provenientes do Sistema de Informações de Mortalidade. E esses dados, eles não batem, a gente não deve encarar isso como, isso é um problema. Elas são fontes que não devem ser a mesma e cada uma tem suas limitações. Então, dentro dessas limitações, o que a gente tem que olhar para a potencialidade de cada uma. Na medida que o feminicídio representa o estágio final de um longo processo, é importante também considerar o SINAM, que eu estava falando para vocês. E o que acontece com o SINAM? Já foram realizados estudos com pareamento de dados entre o SINAM e o SIM. Então, relacionando a pessoa que registrou alguma vez um episódio de violência e se essa mulher veio a morrer como vítima de violência. E o que foi observado? Nesse estudo, conduzido por Barifaldi e outros, eles identificaram um risco maior de morte para mulheres com histórico prévio de notificação de violência. Eu acho isso muito triste, porque é um sinal de que essa mulher estava dando sinais de que a vida dela estava ameaçada. E nada foi feito, ou muito pouco foi feito, para evitar que ela viesse a óbito. Tá? Mas eram tragédias anunciadas. Enquanto para as mulheres de 20 a 59 anos, a taxa de mortalidade por agressão foi de 5,9 óbitos para cada 100 mil mulheres,
para essas que já tinham passado pelo hospital, pelo atendimento de saúde, tinha sido feito um registro de que elas estavam correndo risco, essa taxa foi de 263,1 para cada 100 mil mulheres. Ou seja, uma taxa muito mais alta. Isso para quem tinha feito violência psicológica. Quando a gente fala aqui da violência física... tá. Aqui, no caso da violência física, a taxa foi de 663 por 100 mil mulheres. Taxa muito mais alta. Bom, importante mencionar que o Sinan também está sujeito a subnotificação. Então, vejam, nessa outra pesquisa, essas autoras fizeram um levantamento dos motivos que levaram à não notificação. Né? O que eu falei nem sempre, porque se trata de uma... Se o médico ou os enfermeiros ou quem está atendendo essa mulher desconfia, já é suficiente para fazer o registro. Mas em que situações que isso não acontece? Esses profissionais destacaram, primeiro, não reconhecimento da violência. Então, não reconhecer uma certa banalização da violência, constrangimento de falar sobre o assunto com as vítimas, medo de reação dos agressores e interpretação da notificação como uma denúncia. Então, medo do profissional de saúde, e isso é importante, de novo, em municípios menores, onde as pessoas conhecem os médicos, e os médicos sabem quem são os agressores da cidade. Acho que se a gente lembrar do noticiário, como os agressores são recorrentes, como eles voltam a praticar violência contra mulheres diferentes. Aparece uma denúncia, aparecem 10 contra a mesma pessoa. Né? Então, por medo dessa retaliação, o Sinan acaba ficando subnotificado. Em relação ao SIM, Borges destaca o preenchimento inadequado pelos peritos ao declararem os óbitos, pois que muitas vezes indicam desconhecimento para não vincularem a morte ao homicídio. De novo, o medo no registro. Então, colocam causa não identificada. Depois eu vou mostrar isso para vocês. Segundo o autor, os peritos entrevistados afirmaram que o papel investigativo cabe à polícia e não aos médicos legistas. Então, a pessoa foi assassinada, ela vai para o IML, o corpo vai para o IML, e o perito se nega a dizer que aquilo foi um assassinato. Eu trouxe para vocês um pouquinho histórias que os dados do SIM contam. Então, o primeiro passo é esse. O que o dado do SIM está contando para a gente? Que a violência contra a mulher teve essa trajetória, né, nos últimos anos. A partir de 96, perto de 40 mil mulheres morrendo por ano, vítimas de agressão. Aqui não dá para a gente chamar feminicídio, porque não há a tipificação do feminicídio. Mas são mulheres que foram vítimas de agressão. Se a gente considerar o que a Joyce acabou de falar, 70% das mulheres nos registros da polícia foram assassinadas por parceiros e ex-parceiros. E das outras, muitas foram assassinadas por homens também. Por homens desconhecidos, por vizinhos, por parentes. Tá? Então, assim, não acho impróprio a gente considerar todo o conjunto de dados. Vejam, a gente teve uma evolução importante, né? De 96, aumentou, atingindo o máximo de 63 mil mulheres mortas por agressão no Brasil em 2017. E depois cair e a gente fala, nossa, estamos vivendo num novo mundo. O que aconteceu? Será que a situação da violência melhorou no Brasil? E aí eu trouxe para vocês, quando a gente olha o tal do evento cuja intenção é indeterminada. Tá? Que é aquele caso. A mulher morreu, o corpo foi para o IML, e aconteceu um evento cuja intenção, qual foi a intenção, né? Curiosamente, o que eu acho, na verdade, sobretudo triste, ou a gente fica indignado, mais do que curioso, é o seguinte, bem no ano 2018, né, que cai o número de mortes por agressões, a gente vê acontecer um aumento também do número, que era bastante estável, né, a série, daí aumenta o número de 2018, aqui ó, aumenta o número de mortes por eventos de intenção indeterminada. Coincidência? Será? Bom, vamos olhar histórias que os dados do SIM contam sobre desigualdade racial, que a Joyce muito bem apontou já, que os dados da segurança pública já mostram, e que os dados, acho que não dá para distinguir muito bem. Bom, vou mostrar para vocês.
O azul são mulheres brancas. Claro que a gente não vai olhar ano a ano, né? O objetivo aqui é mostrar a transformação ao longo do tempo. Então, vejam, aqui no primeiro ano, a gente tem esse ignorado, que é o dado mal declarado mesmo. É um dado mal preenchido. Foi o ano de mudança da Classificação Internacional de Doenças, então é um ano de mudança de formulários, e os formulários possivelmente estavam mal preenchidos. Mas vejam, a gente tinha uma participação grande das mulheres brancas aqui, que chegava a quase 40%, e ainda com um alto percentual de ignorado, e à medida que esse ignorado vai diminuindo, e felizmente vai diminuindo com o tempo, a gente tem uma diminuição da participação de mulheres brancas. Mulheres pretas é mais ou menos estável ao longo do tempo, mas temos um inquestionável aumento da participação de mulheres pardas vítimas de agressão, mortas por agressão. Tá? Acho que isso é indicativo do que aconteceu ao longo do tempo. Pretas e pardas são as maiores vítimas. A gente tem um problema no Brasil com relação ao registro da cor preta, porque nos registros existe uma tendência de branqueamento das vítimas, como se fosse ofensivo escrever num formulário que a vítima é preta. Então se branqueia um pouquinho, se declara como parda. E a que é parda é declarada às vezes como branca. E isso numa escala, uma grande bola de neve de branqueamento. Então não dá pra gente pensar que, as pretas são as menores vítimas. Não exatamente. A gente não sabe. Pretos e pardos, o grupo que a gente chama de negros nas agregações, é a maioria, e acho que isso é o mais importante. Aqui a gente vai ver histórias que os dados do SIM contam sobre desigualdades por nível educacional. E mostra exatamente a mesma coisa que a Joyce tinha mostrado. Vejam, aqui embaixo a gente tem nenhuma escolaridade, tá? Que são poucas as pessoas no Brasil, felizmente, com nenhuma escolaridade. De 1 a 3 anos de estudo. E o que é? A maior parte dessas vítimas que foram assassinadas, né, dessas mulheres que foram assassinadas, são mulheres com 4 a 7 anos de estudo apenas. Portanto, fundamental e incompleto. Não, meu. É remédio, gente. Desculpa. Quando a gente olha para as mulheres mais escolarizadas, é uma faixa marrom bem clarinha, não sei se dá para vocês observarem. Mulheres com 12 anos e mais de estudo. 12 anos e mais são mulheres que concluíram o ensino médio, que podem ter tido acesso ao ensino superior, pós-graduação, ou podem só ter iniciado a pós-graduação, mas enfim. Elas são a menor parte das vítimas. Eu acho que fica claro também, ao longo do tempo, a maior participação percentual das mulheres de 8 a 11 anos de estudo, mostrando que essa violência está afetando mulheres um pouco mais escolarizadas, mas ainda assim, mulheres de 8 a 11 anos de estudo são mulheres com ensino fundamental apenas incompleto. Quando a gente olha as histórias que os dados do SIM contam sobre desigualdades por local de ocorrência, aí é um pouquinho diferente do que a Joyce mostra, mas tem muito a ver com a fonte de dados, tá? O que a gente tem? Uma predominância da via pública. O que pode ter a ver com isso? Vamos pensar. Os policiais, o atendimento médico, a pessoa muitas vezes vai para o IML e existe um receio de se registrar essa pessoa como alguém que foi de fato assassinada. Quando a pessoa sofre esse feminicídio, aqui vou chamar feminicídio, na rua, em um local público, é mais difícil dizer que foi algo com intenção indeterminada, tá? Então, isso não pode ser desconsiderado, né? Considerando todo o contexto. Então, existe um receio de registrar dessa forma, o médico entendendo que ele não tem poder de polícia, que ele pode colocar outra coisa, que é a polícia que vai investigar, e aí a gente tem essa predominância de mulheres sendo mortas na via pública. Estabelecimentos de saúde, cai a participação percentual, o que pode ter a ver com a letalidade, a forma como essas mulheres são mortas. Elas já chegam sem vida no hospital, não há nem socorro. E aqui a gente tem o domicílio com uma participação mais ou menos constante e outros ou ignorado.
A gente pode olhar para a história que os dados do CIM contam sobre desigualdades por grandes regiões brasileiras. Quando a gente vai olhar para as grandes regiões ao longo do tempo, né, de 96 a 2021, o que a gente vê? Uma queda importante nesses feminicídios na região sudeste, uma queda na participação do sudeste no total de feminicídios. Um aumento muito importante dos feminicídios na região nordeste. E aqui na região norte, um aumento, quando a gente olha para centro-oeste e sul, tem mais ou menos uma estabilidade, mas norte e nordeste com destaque para o aumento da violência, principalmente nos anos mais recentes. O que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente fala do CIM, então a gente está falando de um extremo. A gente está falando de mulheres que foram mortas, né? A violência é o evento final da violência. Mas será que esse é o único caminho para esse desfecho das mulheres? A reflexão é a seguinte: quando a gente fala em violência, a gente não está falando só de uma violência, de uma ameaça direta, de uma violência sexual ou de uma agressão. A gente fala também de negligência, a gente fala de violência patrimonial, a gente fala de abandono, a gente fala de mulheres que muitas vezes têm que criar filhos sozinhas, sem emprego, sem apoio, enfim, enfrentando uma série de circunstâncias que levam, sem dúvida, a piora da saúde mental, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte: aqui, histórias que os dados contam, mas que requerem mais aprofundamento. Eu fui olhar para os suicídios. O que estava acontecendo com os suicídios de homens e mulheres ao longo desse período, né, de 96 e 2021. E o que a gente tem? Homens se matam mais que as mulheres, historicamente, isso em todo o mundo, a literatura mundial mostra isso. Ainda que mulheres tenham mais tentativas de suicídio, os homens são mais bem-sucedidos, digamos assim, mas conseguem mais. O que está muito associado também aos meios usados, mulheres usam mais, homens e mulheres, enforcamento, mas mulheres fazem mais uso de substâncias químicas, de medicação, ao passo que homens fazem mais uso de armas de fogo, por exemplo. E aqui a gente vê um aumento que parece, olhando para esse gráfico, a gente diria, tá tudo bem. O aumento dos homens é um aumento muito maior, a taxa de suicídio, o número de suicídios e a taxa dos suicídios dos homens é muito maior, a das mulheres aumentou um pouquinho. O exercício que eu fiz foi esse aqui, ó. Colocar como 0 o ponto de partida e ver como que essas séries evoluíram ao longo do tempo. E o que a gente vê é que o aumento das mulheres foi um aumento maior do que o aumento dos homens. E vem sendo maior, com algumas oscilações, mas vejam como a partir de 2010, 2012 e principalmente nos últimos anos, o suicídio das mulheres aumentou muito mais. Claro, no comparativo vai parecer que é pouco, assim como a gente olhar homens que foram assassinados e mulheres assassinadas, também não vai fazer muito sentido que a gente vai falar, não, isso nem é um tema a ser estudado, porque homens morrem muito mais. Mas quando a gente olha com atenção para o fenômeno que está acontecendo, a gente vê que o suicídio é maior. Claro, a fonte da saúde não é essa fonte, não o sistema de informações de mortalidade, vai nos permitir saber as causas, as motivações do suicídio, que é algo muito difícil de se estudar, tá? Mas o que eu estou dizendo para vocês é que a violência tem outras consequências cujo desfecho pode também ser morte, tá? E que elas ficam invisibilizadas. Então tem uma série de informações que os dados não contam, mas eles deixam pistas. Bom, vou para as considerações finais. Acho que está cortando uma parte, mas aí eu leio daqui para você. Não estou cortando total. Mas eu termino. Se as desigualdades existentes no Brasil atingem de formas diferenciadas grupos da população, certamente isso se trata também com a violência de gênero. E a gente viu que a desigualdade existe. É uma desigualdade por raça, cor, por condição socioeconômica, por escolaridade, por região. Identificar as circunstâncias ligadas à ocorrência dos crimes, territórios em que esse tipo de violência predomina, perfil de escolaridade, ocupação das vítimas, talvez permitisse a criação de diagnósticos mais precisos,
medidas mais eficazes de prevenção. Porque eu falei, a gente estuda e a gente mostra os dados exatamente para direcionar a política pública para agir de uma forma mais efetiva. O problema de invisibilização da violência acontece em diferentes dimensões. Por um lado, no caso dos registros policiais, a subnotificação decorre da dificuldade de reconhecimento da violência sofrida, medo de retaliação por parte dos perpetradores. Eu vou denunciar que meu marido me agrediu e depois eu vou voltar e só tenho essa casa para morar. E aí a polícia vai lá chamá-lo e onde que eu fico? Onde que eu vou dormir essa noite? Bom, isso leva ao registro apenas dos casos extremos. A vantagem dessa fonte de dados é a possibilidade de detalhamento de características não só das vítimas, mas também de agressores e circunstâncias. A desvantagem é a falta de padronização quanto aos formulários, aos procedimentos, aos processos, porque a gente tem formulários diferentes. Então, até as variáveis, quando a gente vai unificar, é muito difícil. Quando analisamos os dados da saúde, ainda que a notificação da violência pelo SINAM seja obrigatória, o médico não tem que pedir autorização, ele é obrigado. Ele não tem que pensar duas vezes, ele seria obrigado a notificar essa violência. A primeira barreira diz respeito ao não reconhecimento dos profissionais de saúde como responsáveis por esse registro, medo de retaliação. O que acontece, o que decorre da confusão entre conceitos de notificação e denúncia, eles pensam, se eu preencher o SINAM, eu estou denunciando um criminoso. E não é denúncia, é notificação. Também nesse caso, a falta de treinamentos específicos recai sobre a invisibilização do fenômeno. No caso do SIM, a gente tem detalhamento sobre características demográficas das mulheres, mas não há informação sobre perpetradores. A gente não sabe quem cometeu o crime. Além dessa limitação, é o último estágio, mais extremo. Essa fonte tem sido usada em conjunto com outras, como o SINAM. Aquilo que eu falei, vamos olhar se essa mulher já tinha registrado essa violência antes, evidenciando o caso em que o óbito foi a consequência de uma evolução de episódios de violência. Aqui deu um problema. A grande questão é que no Brasil, a despeito da repetição dos discursos sobre a necessidade de estatísticas criminais, que remontam ao século XIX, nunca houve uma forma sistemática de coleta. Coleta, organização, disponibilização dos dados. O MICE diz que isso é uma questão que vai além da aparente desorganização ou do desleixo. Por que vai além? A gente sabe que é necessário, parece ser uma opção de invisibilização. O ponto é que as estatísticas criminais dizem muito pouco quando se trata da elaboração de políticas públicas. Dito de outra forma, quando o assunto é segurança pública, as orientações de atuação mudam de governo a governo, de estado a estado, sem levar em conta possíveis construções pautadas na interpretação de dados. Os dados deveriam sempre fundamentar, embasar, direcionar a criação das políticas. A falta de coordenação nacional, sem dúvida, é um aspecto muito significativo para pesquisadores, pesquisadoras. O desafio é realizar análises conciliando as limitações e potencialidades de cada uma das bases. Às vezes a gente se depara com a falta do dado, com o dado ignorado, com o dado mal declarado. Dá um desânimo de seguir olhando para os dados, mas a gente precisa seguir adiante. Assim, não pode desanimar com isso. A gente sabe qual é o viés, porque é isso, dado ignorado, ele não é simplesmente ignorado, ele vai ser ignorado para algum lado. E a gente seguir estudando apesar disso. No tocante ao assassinato de mulheres, essas limitações assumem um caráter de urgência. Aliás, como todas e todos que estudaram o tema dizem isso há pelo menos 20 anos. Essas foram as referências usadas na nossa apresentação. E é isso. Obrigada. Boa tarde. Eu vou falar sentada, que eu sou mais tímida. Então, diferentemente das minhas colegas, né? Primeiro eu quero agradecer a Paula pelo convite. Obrigada por estar aqui. Vou compartilhar um pouco da minha experiência, que eu acho que a questão dos dados que elas trouxeram é muito importante, né, para estudar esse tema. E às vezes eu busco muita informação no trabalho que elas trouxeram aqui para fazer minhas pesquisas, mas o meu foco é mais sobre o contexto e a subjetividade das personagens envolvidas nesses crimes, né, de violência contra a mulher. Então, tem 10 anos que eu comecei a trabalhar com isso. Eu comecei com uma pesquisa sobre mulheres que mataram seus companheiros em legítima defesa.
E isso começou em 2013, e naquela época foi antes da lei do feminicídio, e o judiciário, como a colega falou, é muito difícil, eles não têm nada sistematizado, então eu comecei a investigar, eu digo investigar porque foi realmente uma investigação, no TJ de São Paulo e do Rio, buscando por mulheres homicidas. E aí eu vi que a maioria das mulheres que tinham matado tinha um histórico, né, ou alegavam legítima defesa. Então, a grande maioria das mulheres alegavam isso, e eu comecei eu achei 50 casos dos últimos 10 anos, isso de 2013, e fui atrás de todas, né, pelos registros, pelos endereços, telefones. A maioria não morava mais nos lugares, não tinha informação. Ao final de tudo, eu conseguia conversar com 6 mulheres, em São Paulo e do Rio, e 3 delas participaram do documentário, que é o Legítima Defesa, e 6 estão no livro que eu escrevi, que chama Elas em Legítima Defesa, que é um livro de não-ficção, trazendo os relatos dessas mulheres. São 6 mulheres. Então, esse trabalho me elucidou várias questões, assim, que, por exemplo, a gente tem esse mito da dependência financeira, né? E das 6, só 2 que tinham dependência financeira dos seus maridos. As outras 4, a maioria, inclusive, sustentava os seus companheiros. E a maioria dos casos, as mulheres iam para a delegacia, acusadas de homicídio qualificado, a maioria de 3 qualificadoras, motivo torpe, meio cruel, possibilidade de defesa da vítima. Elas ficavam presas. Isso é a maioria dos casos. Tinha casos que foram absolvidos sumariamente, então as mulheres não chegaram a ser julgadas. Quando era muito óbvio que ela sofria violência, tinha testemunhas, ou o próprio promotor às vezes abria mão da acusação, né, e eram absolvidas. Mas a grande maioria, elas iam para júri popular, ficavam presas antes 2 anos até ser julgadas. E no júri popular, ao narrarem as suas histórias, trazerem testemunhas, elas eram absolvidas. Então, assim, elas demoravam 2 anos para serem ouvidas. A maioria não chega, assim, muitos casos muito antigos, assim, de condenação, a maioria eram absolvidas após o júri popular. Então, isso mostra a importância de ouvir essas mulheres, né, porque a maioria desses casos também nunca foram registrados, nunca tinham entrado numa instituição pública para fazer algum registro de ocorrência. Então tem essa coisa da subnotificação que elas trouxeram, do silêncio, né, de elas. E as causas a maioria era medo e desinformação. A maioria não tinha noção das leis, de nada. Então, a partir do Legítima Defesa, eu comecei a ficar também interessada no quem são esses homens que fazem eu fui num debate em Nova Iguaçu, no Fórum de Nova Iguaçu, quando eles estavam lançando um programa chamado Escola de Homens, que é um grupo reflexivo de homens denunciados, né, ainda não condenados. Então, parte do acordo, digamos, para o processo deles era eles participarem de grupos reflexivos. E aí eu consegui... convidei, teve 2 que negaram, mas a maioria do grupo aceitou ser filmado, então a gente filmou os encontros. Daí está no curta Escola de Homens, a gente tem a dinâmica deles. Tinha uma psicóloga chamada Joelma, que era orientadora do grupo, e trazia todos os temas, falava para ele, dava aula de gênero, de leis, e eu percebi, eu acompanhei a gente acompanhou todos os encontros. E eu percebi que a maioria deles, assim, também tinha muito forte a questão de desinformação. Eles não tinham ideia da lei de violência psicológica, estupro marital, eles não tinham ideia, achavam que o fato de ser mulher, elas tinham obrigação de transar com eles, porque eles trabalhavam, chegavam em casa cansados, então a mulher ficava em casa sem fazer nada. Então eles tinham o direito de ter o corpo delas, né, à disposição. Então eu percebi, e o segundo, né, o juiz, após esses grupos, a taxa de reincidência diminuiu bastante, assim, eu não lembro agora os números que faz um certo tempo, mas tipo de 80% para 10%, uma coisa assim. Então a gente vê que tem muito, mas é tudo pequenos delitos, tá? Delitos, né, nesses grupos, nada de tentativa de feminicídio não, são violência
patrimonial, violência psicológica, ameaça, injúria. E aí a maioria entendia o que ele estava fazendo, então, a partir desse curso que foi para o YouTube, pelo UOL, eu comecei a receber comentários de homens misóginos, falando, esses gados, nananã. Aí colocaram uma sigla de um grupo, e esse grupo me levou para outra pesquisa. Esses comentários me levou para outra pesquisa que é sobre um grupo misógino, que, se der tudo certo, vai ser meu próximo filme. Eu fiz uma matéria para Marie Claire, narrando um pouco da minha pesquisa, que eu fiquei um tempo investigando também eles na internet. E também me revelou muitas coisas sobre as razões desses crimes ocorrerem, que é o que eu entendi, assim, que a mulher na sociedade ela sempre foi vista como um objeto, como uma posse do homem, né? Então a maioria dos homens que matam, elas sabem que foi, você não é minha, não é de mais ninguém, é uma posse. Para eles é um objeto. E então esses homens, com o feminismo, as mulheres, muitas estão se colocando de outra forma, e isso tem gerado muita revolta. Esses grupos misóginos são baseados nesse discurso de que o feminismo está acabando com o mundo virou ginocentrista, e acabou o mundo acabou, o que era antes que era bom. E aí o ódio é muito colocado em relação o ódio às mulheres é muito colocado em relação a como a mulher que tem desejos, que se coloca como um ser desejante, um ser íntegro, que na opinião deles biologicamente eles falam muito da biologia, né, que como eles acham que a mulher não tem subjetividade, então biologicamente ela foi feita para parir, para ser mãe, para ser dona de casa, para cuidar da prole. Então eles têm muito esse discurso. E esses grupos misóginos, esse grupo misógino especial começou a chamar atenção agora com o pessoal do Red Pill, né, que não sei se vocês acompanharam, que teve aquela questão do calvo e tal, que é muito light, assim, digamos, comparado com esse grupo que eu estou estudando, né, porque esse grupo diz que a gente não deve se relacionar, que os homens não devem mais se relacionar com as mulheres, que a maneira de eles irem contra o que está acontecendo é parar de se relacionar, como se fosse um protesto, assim. E aí eles falam muito em independência emocional. E então, essa coisa da independência emocional que eles falam gerou um certo paradoxo, assim, que eu fiquei pensando, porque quando eu estudei as mulheres, uma das soluções, né, como a questão que leva muitas a estarem no relacionamento é a dependência emocional, e essa coisa que a gente... Aí eu percebi que não só as mulheres, mas os homens também foram criados com esse conceito de tem que ter uma família, tem que ter, no caso dele, possuir, né, uma mulher. E muitos, inclusive, quando ela apresentou a questão do suicídio, eu lembrei de muitos casos que os homens se matam, inclusive depois de matar a mulher, porque eles perderam tudo. Então, a identidade deles está formada em relação à família, aquela mulher e aqueles filhos, que a maioria das vezes tem filhos. Então, quando aquilo não existe mais, é como se ele perdesse a sua identidade. Então ele se mata depois de matar a mulher. Eu vi muitos casos assim. E esses caras desse grupo misógino, é como se eles entendessem que isso acontece e eles querem evitar, vão ser independentes emocionalmente, não precisa das mulheres, né? Só que eu vejo que tem um desencontro, né? As mulheres precisam ser independentes emocionalmente para sobreviver e eles precisam ser independentes emocionalmente porque as mulheres estão acabando, o feminismo está acabando com o reinado deles. Então, acho que tem um desencontro, e para mim o desafio que eu vejo assim, agora, isso é tudo empírico, tá, gente? Eu não sou que nem elas de dados, nada, isso é tudo as minhas observações, minhas pesquisas, assim. É achar um meio do caminho, onde que eles podem se encontrar, né? Essa independência emocional, tanto do homem quanto da mulher, podem se encontrar para um relacionamento saudável entre os gêneros. E isso eu estou falando de heterossexuais, casos heterossexuais, tá? Porque aí se a gente for entrar, também já investiguei um pouco, mas não é o meu foco, mas eu sei que também tem muita violência em casos não heterossexuais. E aí também, né, eu tenho um filme que eu fiz, eu estou passando por tudo, tá, gente? Desculpa, eu não fiz nenhuma pauta, não organizei. O que eu fiz também é sobre uma órfã do feminicídio, que é quando pouca gente falava disso, que eu percebi que as mulheres, a maioria eram mães e deixavam filhos e ninguém olhava para esses filhos.
Então eu fiz um curta também com uma órfã falando do caso da mãe dela, que era um casamento, na opinião dela, perfeito. Ela queria aquilo para a vida dela, ela queria aquele relacionamento que o pai amava muito, a mãe era um homem muito romântico, fazia tudo pela mãe. Porém, quando a mãe quis separar, eu quis começar a sair com as amigas, ele ficou revoltado e matou ela. Que não aceitou. Então isso foi um choque para a menina, que ela tinha 18 anos, estava começando a se descobrir como mulher quando aconteceu isso. E ela, agora a cabeça dela ficou muito bagunçada, porque que é o amor romântico, mas então meu pai não amava minha mãe, mas ele fazia tudo por ela. Então colocou muito em xeque isso que eu falei anteriormente, né, dessa coisa da família, o que é o que é amor, o que é respeito, o que é... Em resumo, assim, a questão do desejo feminino, da mulher desejante, eu acho que é o grande... Para mim, o que está no contexto desses crimes, para mim, o que eu vejo é o grande... Não é a dependência financeira, é claro que existe em alguns casos, mas é quando a mulher começa a desejar. O homem não está preparado, inclusive os caras que eu estou investigando, eles falam muito isso. Tem um que virou terapeuta, fez um curso online, virou terapeuta dos caras do grupo. E aí ele fala que, porque os caras ficam com a cabeça louca, porque eles foram criados a vida inteira para um tipo de... achando que a mulher era isso, que eles seriam angelical, que ia cuidar dele, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Aí quando eles veem que não é isso, acaba... eu ia falar uma palavra aqui. A bagunça com a cabeça dele, aí o cara não sabe o que fazer. Aí muitos fazem merda. Ou em relação à mulher, ou em relação a ele mesmo, né? No caso, até questão de suicídio, ele apontou quando o cara descobre que não é bem assim, que as mulheres são seres desejantes. E aí, então é isso, gente, eu já falei demais, mas o meu trabalho é essa coisa do contexto, de investigar quem são essas pessoas. Então eu tô nessa linha agora desses misóginos online, né? E eu vejo que tem muita confusão ainda nesse tema, porque tem a questão dos incels, que acho que a maioria conhece, que são os celibatários involuntários. Então, quando tem uma desgraça dessas de escola, então esse assunto surge na pauta porque as pessoas relacionam muito esses grupos com esses meninos, esses incels. Mas tem muito mais coisa por trás, tem muitos subgrupos que não... Esses que eu estou investigando são o objetivo deles é ser volcels, celibatários voluntários. Então, são incels. Então, tem muitos subgrupos, mas todos em comum têm esse ódio ao feminino, o feminino desejante, a mulher que não é o objeto que eles gostariam que fosse. E qualquer coisa, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma curiosidade, é só me perguntar. Bom, queria convidar Carol e Joyce para a mesa, para a gente debater. Muito obrigada, Sara, Joyce, Carol. É um tema meio espinhento, eu ia dizer assim, adorei, mas na verdade não, né? Porque é um tema difícil, né? Mas muito importante, né, a gente falar. Assim, estou bem feliz que a gente trouxe esse tema esse ano, né? A gente já falou outras vezes no FEMNA sobre violência em outras ocasiões, e é um tema que a gente acaba voltando realmente de tempos em tempos, porque é importante, né? Queria abrir, então, a palavra para o público. Queria saber se alguém tem alguma pergunta. Se vocês estiverem tímidos, eu posso fazer uma pergunta inicial. Mas, por favor, participem, aproveitem as nossas convidadas para fazer perguntas. Queria perguntar para a Carol e para a Joyce se é possível, se alguém já tentou, algum pesquisador já fez isso, parear essas bases de dados. Se é possível fazer, não sei, pelo CPF, talvez, não sei. Se tem como parear sim com da polícia ou com o Sinan, não sei. Uhum. Eu fiquei pensando, porque se a gente conseguisse imaginar unir, né, seria uma fonte assim, incrível, teria informações não sei. Sim. Algo que eu fiquei pensando na hora ali, eu falei, tem que ter como parear isso, sei lá, pelo CPF da pessoa, não sei. E queria pedir para a Sara falar sobre... Você entrevistou recentemente, você fez uma outra matéria para Marie Claire, onde você entrevista uma mulher de classe alta, se você não quiser falar nomes, melhor não. Não, posso falar. Mas... Inclusive tem uma coisa ontem que eu vou compartilhar com você. Tá. Sobre o caso. Porque é uma coisa que a gente, talvez no imaginário popular e tal, a violência ela seja mais
perto, até os dados mostram isso também, de mulheres dependentes, né, de situação econômica menor, mas a violência ela também está super presente em mulheres de classe alta, que acabam se escondendo pela vergonha de assumir que estão sofrendo a violência exatamente por serem mulheres escolarizadas, mulheres de classe alta e tal. E aí eu sei que você fez uma matéria recente sobre isso, eu queria que você falasse sobre isso. Sim. Eu posso até citar um nome, porque ela tem 2 anos que ela fez a denúncia e agora ela me procurou recentemente para falar, que ela resolveu falar, porque o caso dela, ela fez a denúncia de violência patrimonial, não, perseguição, violência psicológica e estupro do marido, né, do ex-marido, que era que ele era secretário de Direitos Humanos de Pernambuco. Aí ela fez essa denúncia, 25 anos de casamento e tal, ela era mulher de classe alta, ele teve os 2, né? E ela teve muita vergonha, ela chegou a denunciar, quando ela estava no começo do casamento, ela chegou a fazer a denúncia, retirou, voltou com ele, ficou aquele ciclo da violência por muitos anos, até que ela ficou ameaçada de morte, por medo de morrer realmente. E aí ela resolveu fazer a denúncia e sair de casa. E aí agora o processo não estava andando, ele deve ter alguma influência, só que a gente não tem como provar, por isso que eu nem coloquei isso na matéria, assim, mas provavelmente o caso estava parado lá, só faltava dar a sentença. Então ela resolveu falar para ver se conseguia adiantar. E aconteceu ontem, ele foi condenado ontem. Ela me mandou uma mensagem hoje falando que foi condenado, provavelmente deve ter sido a matéria que pode ter ajudado a correr, porque ia prescrever agora, em dezembro. Então, foi a tempo, assim. E aí ele foi condenado pela violência psicológica e perseguição. Acho que o estupro não foi... Não conversei com ela, mandou mensagem, eu estava vindo pra cá e eu ainda não falei com ela. E ela falava muito, assim, que no círculo dela, ela via muito isso acontecer, de mulheres que estão casadas até hoje, elas têm vergonha às vezes bêbada, falava alguma coisa, depois se arrependia e continuava no casamento. Então, ela vê muita subnotificação na classe alta, talvez mais essa violência patrimonial, essa violência psicológica, que pode vir a ser o feminicídio, mas menos provável, né? Talvez o risco de feminicídio seja um pouco menor do que das outras mulheres, mas a violência doméstica existe e é bastante silenciada, segundo ela. Com relação aos dados, ao pareamento, tem vários trabalhos. Eu participei da banca de uma tese de doutorado que fez esse pareamento, mas como os dados de saúde, o município passa para o estado e o estado passa para a federação, né? Então, por isso até que demora a divulgação, o dado mais recente é de 2021. Então, depende de acordos locais para você ter a disponibilização dos dados e depois o pareamento, uma coisa que não é muito simples de se fazer, mas é isso, você precisa de autorizações especiais, não é algo que a gente conseguiria fazer, por exemplo, vamos conseguir para o Brasil inteiro, porque é isso, como o poder está nas secretarias municipais e estaduais de saúde, acaba que não é algo muito simples. E relacionar os dados da saúde com dados de polícia, dados de segurança pública, né, é um desafio parecido, mas aí a gente tem outra questão relacionada à própria qualidade do preenchimento da informação e a forma como está registrado, e se vai usar o CPF como chave. Então, assim, não é algo simples, não é impossível. Dados da saúde, com dados da saúde é mais fácil, mas depende dessas iniciativas caso a caso, explicação, comitê de ética. O caso que eu vi era uma estudante do Mato Grosso, e daí ela teve que passar para o comitê de ética e tal, avaliação para conseguir o acesso. Não que não seja impossível, dá para fazer sim. E é muito enriquecedor que a gente vê aquilo, né? Quem já tinha registrado tinha mais chance de morrer. Oi, então, vou falar especificamente dos dados de registro policial, assim. Os dados de saúde já estão, digamos, né, em outro patamar, porque tem o DataSUS que faz esse movimento de compilar município e unidade da federação. Nos dados de registro policial, a gente está muito atrasado, assim, porque a gente não consegue nem ter uma figura
como a da gestão que existe no DataSUS para fazer isso entre as unidades da federação. Então, enfim, essa é uma crítica que já vem há muito tempo, né? E não só para dados de violência contra a mulher, mas para dados de violência no geral, assim. Pessoas que estudam dados, né, de violência já pedem ou já reivindicam essa coordenação nacional, inclusive em alguns artigos falam similar ao que existe no Ministério da Saúde, e talvez em algum momento isso passou em alguma discussão pelo Ministério da Justiça, que o Ministério da Justiça seria o responsável por articular isso e firmar esses protocolos, esses acordos de entendimento para que as bases de segurança fossem compartilhadas. E aí a gente esbarra numa questão que aí eu acho que é mais complicada do que a da saúde. Por quê? Os municípios e os estados passam isso para o Ministério da Saúde porque o SUS está estabelecido constitucionalmente como um sistema unificado de saúde. Então, já existe uma predisposição que, embora seja complicado, é mais difícil de embarrear. Nos dados de polícia, e aí a gente fala especialmente, né, nesse caso de registro de polícia civil, registro de ocorrência, ou boletim de ocorrência, a gente tem uma disposição de que as polícias são prerrogativa dos estados. Então, em algumas discussões, não estou falando especificamente sobre violência contra a mulher nesse momento, mas que vai afetar claramente, né? Em algumas discussões sobre esse tema, já foi dito, por exemplo, que isso seria uma invasão da União na prerrogativa dos estados, né? Porque coordenação dos dados de polícia e da organização policial, etc., é atribuição constitucional dos estados. Isso aconteceu um pouco, não vou lembrar exatamente quando, mas, por exemplo, em relação ao homicídio, morte violenta intencional, por cor e raça, por exemplo. O caso, a situação é tão absurda que existem estados em que essa variável não existe. Não tem cor e raça para categorizar a morte. E aí, algum tempo atrás, acho que foi 2020, 2019, não lembro quando, houve uma matéria do jornal em que, nesse levantamento de violência que os jornais fazem, na época era o G1 que faz esse levantamento, entrou em contato, só não vou falar qual é a unidade da federação, porque eu não me lembro com certeza se é uma ou se é outra, mas é uma que tem nome bem parecido, né? Já dá para imaginar qual seja. Então, inclusive, a resposta que foi para o jornal, foi um escândalo, etc., foi que isso não interessava. Então, para que precisa saber a cor das pessoas? Isso não é interessante. Então, nesse limite, e aí qualquer tentativa de unificar isso, vocês já podem imaginar como as bancas têm que passar por legislação, tem que passar por alteração, tem que ter um acordo no Congresso Nacional. Então, vocês já podem imaginar as dificuldades de isso ser operacionalizado. Por quê? Porque isso envolve polícia, Secretaria de Segurança. No nosso caso específico dessa mesa, tem a ver com morte de mulheres, mas o imbróglio, quando se trata, por exemplo, de homicídio, é muito maior, porque isso tem a ver com os dados de mortes das polícias estaduais. Então, por exemplo, a gente procura dados de morte, porque eu também estudo essa parte, então a gente procura dados de morte violenta, né? Morte por intervenção de agente do Estado, que são os antigos autos de resistência. Tem Estado que isso não é publicizado de forma aberta. Você não consegue acessar isso de forma aberta. Tem Estado que tem que entrar com lei essa informação. Então, e aí as matérias saem nos jornais, por quê? Porque a imprensa vai atrás por lei dessa informação. Então, eu acho que em relação aos dados de segurança, para a gente chegar nesse momento de ter uma coordenação nacional, que é o que está sendo tentado já há algum tempo, talvez, quem sabe, agora eles consigam esse sistema integrado. Já é difícil. Para a gente conseguir ter isso organizado para parear com os dados da saúde, é um outro momento, num mundo mais ideal, que eu acharia, como pesquisadora e como cidadã, que fosse alcançado muito em breve, mas que, conhecendo a realidade política do nosso país, eu acho muito pouco provável que aconteça. Então, é meio que esse o cenário.
há algum tempo atrás, para finalizar, sobre cor e raça, que é um tema que eu acompanho, teve uma comissão, acho que foi no Senado, e aí reuniu grupos de especialistas. O Silvio Almeida, na época, era um desses especialistas que participou, e eles fizeram um relatório, e uma das necessidades que foi apontada para ontem, e aí especificamente abordando sobretudo violência policial, era que os critérios de cor e raça fossem os mesmos que os do IBGE. Simples assim, porque não são. Né? Para vocês terem noção, que está na base até hoje do ISP, né? E ainda que possa ter mudança no formulário do registro de ocorrência, o que está disponibilizado hoje no ISP, como categoria de cor e raça, é albino, preto, é isso, albino, preto, negro, né? Assim, preto não, negro, não tem preto, é negro, pardo, amarelo e índio, não é indígena, por exemplo. Então, assim, é um pouco esse o panorama que a gente tem das bases policiais. Então, já dá para imaginar o problema que é. Boa tarde. Primeiro quero agradecer e parabenizar as três pelas apresentações. Eu estou pensando até agora aqui na resposta anterior, albino é dureza, né? Bom, mas o que eu queria... Vou tentar, assim, organizar o que eu estou pensando aqui. Talvez a Joyce... Acho que vai passar um pouquinho pela fala de vocês três, mas talvez a Joyce, por tematizar mais a questão étnico-racial, possa responder. Uma coisa que eu fico pensando, vocês apresentaram dados sobre as vítimas, né, de violência e de homicídio, e sem dúvida nenhuma a variável cor-raça é imprescindível, né? A gente já viu na sua apresentação e sabe. Mas aí eu fico pensando como que a questão étnico-racial gera uma ambivalência, porque quando a gente pensa nas vítimas, é uma coisa, mas quando a gente pensa do ponto de vista do agressor, né, porque eu trabalho na Fiocruz, Minas, e lá tem um grupo de pesquisa que chama Violências, Gênero e Saúde, e outro dia eu estava vendo uma apresentação delas, de um projeto delas, porque o grupo é só de mulheres, e elas apresentaram os dados dos agressores em Minas Gerais. E assim como a maior parte das vítimas é de mulheres negras, também os agressores de homens negros, né? E aí eu fico pensando na subnotificação, acho que a Sara falou muito bem, e tem a ver com a pergunta da Paula, a subnotificação nas classe média alta, e entre pessoas brancas, né? Porque, por vários motivos, né? Mas, por exemplo, se tem, no caso das pessoas pobres, se tem um setor ou uma forma com que o Estado se faz presente entre as camadas populares, é pela polícia, né? Então, se alguém gritou, teve uma briga na rua, não sei o quê, chama a polícia, e aí isso é completamente diferente de quem mora num condomínio, que tem tudo privatizado, sofre violência, vai para um hospital particular, né? Então, pensando se primeiro perguntar se vocês têm conhecimento de pesquisas que explorem esse universo que é tão inacessível, né? Eu sou socióloga e sei muito bem que a gente tem dificuldade de chegar à elite. As pessoas, quanto mais rica, mais difícil de acessar e de conversar sobre essas questões, né? Por que eu estou perguntando isso? Porque, ao mesmo tempo que a gente tem essa subnotificação entre pessoas classe média alta, pessoas brancas, a gente corre o risco de uma racialização da violência, né? Fica parecendo que a violência é coisa de preto, né? Então, queria que vocês comentassem um pouco isso. A questão da classe alta, a maioria das mulheres não procura primeiro um advogado. Então, antes de ir para a polícia, elas chamam advogado. É o caso dessa da Marie Claire que ela falou, e outros casos que eu acompanhei. No Legítima Defesa, inclusive, a maioria era de classe baixa, mas eu lembro de um ou dois casos de classe média alta, e elas têm, no júri, por exemplo, ela fica em silêncio. O advogado do lado, mandando ela ficar em silêncio. Sendo que isso vai contra ela, porque enquanto a pessoa fala e é a vítima perfeita, né, pro júri, ela tem mais chance de ser absolvida. Mas a classe alta já não é a vítima perfeita por ser classe alta. Então ela já entra em desvantagem no júri porque acha que a mulher alta tem poder para sair a qualquer momento, então ela já tem uma desvantagem perante a opinião pública como vítima. Então eu vejo muito isso, assim, essa subnotificação, porque a partir do momento que ela, por exemplo, esse caso, quando tem filhos,
ela chama primeiro advogado, e se vai para a justiça, já entra em segredo de justiça, então a pessoa já não tem acesso assim, à imprensa. Então tem essa subnotificação, passa pela polícia até, mas já vai como segredo de justiça, para o judiciário. Aí eu acho que fica menos acessível, assim, é o que eu vejo da classe alta. Então, Paloma, eu concordo plenamente com você. Inclusive, uma parte da literatura aponta isso, que talvez uma parte dessa subnotificação, além dos casos de mulheres de classe média alta, que ou não denunciam, ou quando se mobilizam para fazer alguma coisa, tem acesso à justiça. Porque é isso também, no nosso país, ter acesso à justiça é um privilégio, né? Então, essas mulheres que quando chegam ao extremo da violência, então, assim, vamos pensar numa escalada, ela vai procurar a autoridade, a atividade policial, quando ela já está no extremo da violência. E aí, ela sai da delegacia, muitas vezes, sem a menor noção do que ela vai fazer da vida depois. Porque, enfim, a gente não entrou nisso aqui, não é o tema exato da mesa, era sobre os dados, mas a gente sabe que a rede de apoio e de assistência que foi estabelecida pela Lei Maria da Penha, ela encontra muitas barreiras para se efetivar no atendimento de fato, na assistência real a essas mulheres. É inclusive uma perspectiva que eu estou tentando caminhar para estudar, mas é tão precário que é difícil. Enfim, eu participei de um evento recentemente e foram duas moças que trabalham no CRAN de Petrópolis, e elas deixaram isso muito evidente, assim, né? São duas meninas que são mestrandas e trabalham como assistente social no CRAN de Petrópolis, por exemplo. E é o único CRAN na cidade. Então, isso dá um pouco a magnitude do que é isso. Então, é um único centro de referência para atendimento a mulheres em situação de violência de uma cidade, que não é uma cidade pequenininha. Petrópolis não é uma cidade pequenininha, né? Então, a gente tem um pouco essa dimensão. E aí, as mulheres que, no limite da violência, chegam para denunciar, no meu caso, uma delegacia de polícia, elas, além das barreiras que já são colocadas pela literatura, no sentido de, olha, tem a dificuldade do atendimento, tem a precarização desse atendimento, porque deveria ser feito especialmente por policiais mulheres, não é o que acontece. A gente sabe, enfim, tem relato de mulheres que são desestimuladas a denunciar. Enfim, tem tudo isso que a gente já sabe que acontece. Também a literatura aponta um pouco que parte dessa subnotificação venha de mulheres negras que têm consciência do que é a polícia para seus parceiros. Então, se uma mulher vai à delegacia imediatamente e denuncia um parceiro negro, é possível, elas, né, e isso em pesquisa qualitativa, elas sabem o que é o sistema de segurança e o sistema de justiça para o tipo de parceiro que elas majoritariamente têm. Então, essa é uma variável que entra na conta quando elas vão denunciar. Então, se eu moro numa favela ou numa comunidade e eu vejo todo dia o que pode acontecer com o meu companheiro voltando do trabalho, o que pode acontecer com o meu filho se ele não está, né, assim, se ele não está dentro de casa, se ele está na rua ou se ele está indo e voltando da escola, e eu sei o que a polícia pode fazer com ele, eu vou pensar muito seriamente, ou eu vou ter muita desconfiança. Enfim, tem uma pesquisa, não coloquei aqui, no módulo que o IBGE fez sobre percepção de segurança, tem as instituições em que as pessoas desconfiam por cor e raça. Pessoas negras desconfiam muito mais das polícias do que pessoas brancas. Então, isso entra na conta. Eu vou confiar nessa polícia? A gente viu que o número de ligação para o 190 diminuiu. Assim, numa favela ou numa comunidade, a população liga para o 190? A população, primeiro, tem confiança nessa instituição? Segundo, essa instituição vai conseguir chegar ao lugar de violência em que essa mulher está passando? Então, assim, tem N camadas por baixo disso. Então, eu acho que para não cometer o viés que você falou,
eu acho que cabe a nós, enquanto pesquisadoras e pesquisadores do tema, deixar todas essas possibilidades muito claras quando a gente está escrevendo. Eu acho que, pelo menos, é esse o compromisso que, em geral, eu busco ter. Falar, olha só, existem essas e essas e essas e essas condicionantes que podem ter relação com esse número. E, em geral, eu sempre tento deixar muito claro, porque eu também estudo outras formas de violência, de deixar, dentre elas violência policial, de deixar muito claro que, olha, para essa população, confiar na polícia é muito difícil. E isso pode inviabilizar denúncias. E isso pode fazer com que essas pessoas procurem até mais facilmente o sistema de saúde do que procurar uma delegacia policial. Então, eu acho que esse é um pouco o compromisso, vivendo no país que a gente vive, e que cada pessoa, como pesquisador ou pesquisador, e até as instituições, né, o Fórum faz um pouco isso, porque quando publica o anuário, por exemplo, um capítulo é sobre violência contra a mulher e o outro capítulo é sobre violência policial. Então, as coisas não andam descasadas, entende? No nosso país, que é profundamente racializado e profundamente desigual, eu acho que é mais do que um desafio para quem estuda, eu acho que é um dever ponderar essas coisas quando está fazendo as análises, porque isso está muito imbricado na realidade que a gente tem. Eu queria primeiramente parabenizar a mesa, a Joyce e a Carol são minhas professoras, já são pessoas incríveis. E a pergunta, eu também gostei muito de conhecer o seu trabalho, Sara, e eu queria direcionar minha pergunta mais a você. Nesse sentido que você disse sobre a mulher desejante, eu tenho passado por uma situação de uma amiga que se encontra numa relação que não é muito legal com uma pessoa. E ela tá grávida. Então, tipo, eu tô no momento... O que é possível fazer nesse momento para ajudar a mulher a ter esse estopim, sabe? Eu ia perguntar se dentro desses casos que você teve, dessas 6 mulheres que você encontrou, por exemplo, não que eu imagine que ela chegue nesse ponto, mas você percebeu algum padrão, uma virada de pensamento que fez ela se enxergar enquanto ser desejante? É difícil a pergunta, mas a questão da gravidez, vou responder outro dado, sabe? Depois eu vou pensar na sua resposta. A gravidez, eu vi muito assim que muitas mulheres que ficam grávidas dos agressores, elas acham que com o filho eles vão mudar. E o que acontece é justamente o contrário. Vários casos, inclusive 2 personagens do livro, então aconteceu isso. Elas gravidaram, agora ele vai ser um paizão, a criança vai chegar na vida dele para mudar, né? E eles ficam mais agressores, porque mal ou bem quando a mulher é engravida, ela também vai ter uma independência, ela vai focar o amor dela na criança também, vai desfocar um pouco dele. Talvez isso seja um gatilho para ela, eu não sei, também não sou psicóloga, mas né, pode acontecer como aconteceu com essa personagem, de ela, com a maternidade, ela se empoderou, digamos, de tirar ele um pouco do jogo, e isso revoltou ele, deixou ele mais agressivo. Então, a gravidez é uma variável importante para observar no caso dela, assim, do que pode acontecer em relação ao relacionamento deles, a personalidade dela, nesse relacionamento, mas não saberia dizer que pode ser, pode não ser, eu não conheço o caso dela para julgar, assim, mas é um fator, a gravidez, eu já reparei que a maternidade também, muitas mulheres agem para proteger os filhos, assim, acima delas, então a legítima defesa, uma delas matou para o filho dela não ser violentado, simplesmente protegendo o filho, e a maternidade é um fator importante desse, digamos, empoderamento, assim, da mulher, e ao mesmo tempo aprisionamento, também paradoxal, né? Porque vai aprisionar, ela vai querer ficar ali, manter, porque quer uma família perfeita com o pai presente, e vai ficar mais difícil, então é bem complexo o caso dela. E agora você como amiga, eu acho que ficar atenta, né, para oferecer uma rede de apoio, mas só ela que vai poder tomar a atitude, né? Não sei, é difícil falar sem conhecer o caso direito, mas esses dados que eu acho que pode ajudar de alguma forma, essa questão da gravidez acho que é importante observar. Eu vou passar para a Lívia, que é a próxima pergunta, mas você falou uma coisa agora que eu fiquei pensando. Você falou, só ela pode tomar essa decisão, mas na verdade
em teoria, qualquer pessoa pode denunciar a violência. No caso de violência... Porque eu não sei o que qualquer pessoa acontece pode ali na fazer, relação, né? denunciar. Como se fosse um relacionamento abusivo. Porque normalmente as pessoas denunciam quando é algo assim, ó, a violência física. Mas, por exemplo, violência patrimonial, psicológica, então é muito mais difícil uma outra pessoa de fora fazer, né, essa denúncia bem. E demora muito para cair a ficha, assim. Eu não sei se ela tá vendo e a pessoa não tá vendo, não sei como é que é a situação direito, né? Que às vezes a pessoa não tá vendo ali, né, o que ela tá... Ela tem noção do que está acontecendo ou você vendo de fora que está percebendo? O companheiro dela tem 2 passagens por agressão a mulheres. A gente achou bem fácil no Google. E deu pra ver que era ele, que não era um hormônio, por causa da cidade, que é um nome muito específico. Aí eu até aconselhei a mãe dela, a mãe dela entrou com uma medida protetiva, só que ela continuou com ele. E aí No caso de alguém de fora tentar, a pessoa não querer. Pelo menos a mãe dela tem, né, é importante se fincar na mãe, porque em muitos casos eu vejo que a mãe quer que a filha continue casada, mesmo sendo agredida. Né, que tem isso também. Boa tarde. É uma pergunta relativamente, acho que simples. A professora Ana Carolina enfatizou algumas vezes que o SINAM não é uma denúncia, é uma notificação. E eu fiquei em dúvida do objetivo do SINAM. Se seria gerar, entre aspas, apenas, não no sentido de ser uma coisa pequena, mas se gerar apenas estatísticas, ou se isso tem uma utilidade prática de encaminhamento dessas dessas notificações que não são denúncias. Eu fiquei em dúvida de qual é o objetivo principal do SINAM, para que ele foi criado, qual é o objetivo dele em si. Então, Lívia, embora ele não seja uma denúncia, mas os dados do SINAM podem ser encaminhados à segurança pública. Então, assim, é um caminho não obrigatório, o médico é obrigado a registrar, mas o que vai ser feito com o dado do SINAM, aí é algo que deve ser encaminhado, mas um pouco que a Joyce falou, né? A gente está falando de instâncias diferentes, de gestões diferentes. Uma é a gestão da saúde e a outra é a gestão da justiça e tal. Então, essa pessoa pode ser... Ele serve como um alerta, né? É um alerta de que aquela pessoa sofreu uma agressão e tal. Na verdade, talvez fizesse sentido a gente imaginar em medidas de proteção para essas mulheres e de prevenção à violência no âmbito da saúde, não tomando o caminho da justiça, entende? É como se a saúde devesse promover essas ações de conscientização, de acompanhamento, seja o que for. Mas eu entendo que é complicado, né? Porque é isso, não é uma denúncia, mas pode ser, porque é um caso, imagina, um caso grave, né? Então é isso, mas, enfim. Registro obrigatório, acho que isso é importante dizer. Todo mundo deveria registrar, né? Essa mulher sofreu. Mas aí o que acontece também lá, volto sempre no município pequeno, de 800 habitantes, que todo mundo sabe quem é quem, é difícil também julgar pela nossa ótica, né? Como dizem, você, professora, sentada no escritório, fazendo o seu estudo, vai dizer que o médico está errado? Tem uma complexidade envolvida. Deixa eu só falar rapidinho. Porque não é nem para Lívia ensinar, pelo que a Paula falou. Em relação à denúncia sobre notificação, porque falou de violência patrimonial e violência psicológica, eu me lembrei. Em geral, né, o que chega, sobretudo na delegacia? Ou ameaça, quando ela está com muito medo de morrer, ou a lesão corporal, né, quando ela foi agredida fisicamente. Só que nenhuma coisa, nem outra, sobretudo quando é violência física, vem sozinha só pela violência física. Então, muitas vezes ela chega narrando violência patrimonial, violência psicológica e violência física. E muitas vezes o registro é pelo que foi pior. E aí registra uma coisa só. Então, tem uma subnotificação também nesse sentido. Ela chegou lá, mas ela sofre vários tipos de violência. E aí entra com uma violência física só. Vou só fazer um comentário a respeito disso. Desculpa, Joyce. Só para complementar a respeito disso, que eu orientei alguns trabalhos de conclusão de curso usando dados da segurança pública.
E uma questão que é muito difícil de lidar, quando a gente baixa a base de dados, você não tem qualquer dado de identificação da pessoa, tem razão da LGPD, né, da Lei Geral de Proteção dos Dados. E aí a gente não tem como ver uma pessoa que ao longo do ano voltou várias vezes e fez vários registros. Isso é um problema. Até quando a gente vai escrever artigo, vai publicar, fica assim, mas como você pode garantir que cada registro é uma pessoa? Não tem como garantir. Então é possível, sem ter acesso, de novo, né, para ter acesso à identificação da pessoa, você precisa de uma série de acordos, enfim. Não é algo simples de se conseguir, porque está sujeito à proteção dos dados. Então você não consegue identificar ali numa base de dados, a pessoa talvez tenha voltado 10 vezes na delegacia. Talvez ela tenha ido uma vez por mês na delegacia para denunciar. E a gente não consegue saber. Então acho que essa é outra dificuldade, né? Além do registro só da violência principal, porque a pessoa pode ter sofrido uma escalada de violência, no sentido de ela foi ameaçada, ela foi xingada, e aí ela sofreu uma agressão, e aí ela sofreu outra agressão. Esse histórico a gente não consegue identificar. Olá, prazer em conhecê-las. Primeiro a questão da maternidade, né? Eu atuei por um ano num CEAM, que é o nome na cidade que eu atuava, né, de um centro de referência a mulheres em situação de violência. Eu sou psi, né? E aí a maternidade aparece como esse modulador muito interessante, assim, né? Ao mesmo tempo que ela prendia as mulheres nessa situação, ela também era um modulador para o rompimento, né? Era comum você ouvir: eu aceitava a violência como mulher, mas não como mãe. Então, se isso atinge o meu filho, eu sou capaz de romper. Mas só para mim não era possível. E às vezes a gente precisava até desconstruir isso, né? E chegar antes de que atingisse o filho diretamente, né? Porque indiretamente já estava atingindo, ele já estava nesse contexto de violência. E sobre a ficha SINAM, porque agora eu estou na área técnica de prevenção à violência junto com a área de vigilância, né? E a ficha SINAM, ela permite essa duplicidade. Então você acompanha o caso, você acompanha a progressão, você acompanha a reincidência. E uma coisa que é fundamental, que a gente faz nas reuniões intersetoriais, né, de vigilância, que é dizer para os profissionais de saúde, isso daí médico não faz ficha de notificação, eles nunca fazem, quem faz é assistente social, enfermeiro principalmente, que é dizer que você não está denunciando, você não está encaminhando, né, que aquela ficha você está dando um alerta para essa rede. Então você está dizendo, isso acontece nesse lugar, dessa maneira, e você está dizendo sobre aquela pessoa, você não está dizendo sobre o autor da violência, né? E isso pode ser um disparador para uma rede de cuidados, que é o objetivo, né? Você disparar naquele território, que é territorializada, né? O SUS funciona dessa maneira. Você disparar naquele território uma rede de cuidados, e a partir daí, principalmente quando você começa, né, na unidade básica, e você não está lá no hospital, no agravo maior, você está indicando que, assim, olha, isso vai acontecer mais vezes, porque é isso que a literatura mostra pra gente, né? Por exemplo, a violência autoprovocada, a gente consegue ver que vai ficando cada vez, a metodologia vai ficando mais agressiva, né? Então, a intoxicação vai para o enforcamento, então você consegue ver isso também na violência contra a mulher. E muitas vezes a pessoa não tem essa inibição de fazer a ficha quando é uma criança. Mas quando é uma mulher, ela pensa, é uma adulta, depois ela vai reclamar que eu fiz a ficha. Você não, quando a pessoa está com Covid, você não fala, eu posso fazer uma ficha? Sim. Olha, eu vou notificar que você está com Covid. Não, você vai lá e faz, né? Sim. Então foi várias coisas que vocês despertaram, assim, durante esse tempo que a gente esteve aqui ouvindo você. Foi um prazer. Muito obrigada pela sua contribuição. Obrigada mesmo. Vocês, é possível, a gente estava falando de tentar acompanhar e tal, a Joyce até falou uma coisa, ela falou, é muito triste ver quando a mulher tem outras tentativas, né, de pedir socorro e não consegue. A gente consegue ver, no caso de feminicídio, esse histórico, quer dizer, a gente consegue ter boletim de ocorrência mostrando que ela tentou registrar ocorrências várias vezes e tal, até chegar no feminicídio. Existe essa possibilidade? Se for pela base de dados,
A princípio, não. Porque é bem isso que a Carol falou, assim. Você tem o número, por isso que quando a gente escreve tem que falar o número de registros e não o número de vítimas. Porque eu não sei se aquele registro, se naquele período que eu estou analisando, tem 20 registros da mesma mulher. Eu não tenho como saber, porque a base vem totalmente desidentificada. Aí, em geral, você pode conseguir isso, se você conseguir o dado do judiciário. Porque aí você pega o processo e aí você vai ver no processo quantas vezes ela teve um registro de ocorrência. Mas aí entra na questão do que a Sara falou. A maioria corre em segredo de justiça. E os que já estão terminados, você tem muita dificuldade para conseguir. Então, até os números, né, eu vou falar especificamente pelo que eu já tentei, que é o TJ do Rio. Assim. Eles têm no site lá uma coisa do Observatório Violeta e tal, que tem algumas estatísticas relacionadas a processos, medidas protetivas, etc. Mas não são dados que você consegue baixar. São imagens que ficam lá disponíveis e você consegue, no máximo, fazer um print da tela e usar aquele quadro. E aí, quando você pede esse dado, porque eu pedi, e então estou falando de uma experiência própria, eu pedi, a resposta que eu tive foi: não podemos fornecer. E eu fiz o pedido dizendo: eu não quero a identificação dessas pessoas, eu quero os números. Eu quero saber quantos processos foram abertos, eu quero saber quantas medidas protetivas foram concedidas e por quais crimes. E não podemos fornecer. E aí a própria Carol me deu a dica: olha, entra com lei de acesso à informação para ver se vai. Porque é um caminho muito tortuoso para você fazer esse acompanhamento. Na saúde, quando a pessoa consegue parear, que também a gente já, né, a Carol já falou as dificuldades, isso se torna um pouco mais fácil, porque você olha o SIM, olha o SINAM e vê, essa mulher teve tantas notificações no SINAM. E aí ela foi para o SIM como um homicídio. Mas nos dados de registro policial e, sobretudo, para fazer esse acompanhamento nos dados do judiciário, é bem complicado. Porque todos os dados do judiciário são muito complicados de ter acesso para tudo. Então, no mundo ideal, a gente gostaria de ter acesso, nem que fosse aos dados desidentificados. Eu só quero saber, eu quero ter acesso ao processo. Manda tudo com tarja preta, eu quero ler o processo. Mas não é tão fácil assim. Até para você consultar um processo seu no TJ é difícil, né? Você tem que ter uma senha lá que não é tão fácil de conseguir. Então, já mostra um pouco a dificuldade que é. Queria primeiro agradecer muito, né, a Ana Carolina, a Joyce, Sara. Realmente uma mesa maravilhosa. Enquanto vocês estavam falando, principalmente quando a Sara falou, né, do processo, da matéria, que acabou ajudando no processo, eu fiquei pensando exatamente isso, né? A importância do cinema, a importância da imprensa, a importância dos dados, né? Como que fazer a informação circular pode mudar a vida das pessoas, né? Então, eu fiquei bem, assim, pensando bastante nisso, no Fêmea, né? Aí junta tudo, né? Com a gente fazendo festival, vocês fazendo pesquisa, você trabalhando na imprensa e também fazendo cinema, né, como que tudo isso está interligado, e a gente, como a importância disso, talvez a gente às vezes nem tem que ter essa dimensão, né, mas o nosso trabalho impacta na vida das pessoas, isso é bem, bem importante. Então, assim, agradeço muitíssimo a mesa, convido todas para continuar o festival. O seminário acabou hoje, mas a gente tem sessões até segunda-feira. E agora vamos então para o coffee break. Não tem café, é coffee break sem coffee, mas tem outras bebidinhas, comidinhas, e a gente pode continuar a discussão lá, tá? Lá em cima, o João pode ir caminhando com as pessoas, que ele já está sabendo onde é e tal. Gente, muito obrigada. Espero vocês aí na sessão de vídeos.